O centro da nossa pregação, a ressurreição. Como sugere essa qualificação, anunciar o cristianismo significava principalmente anunciar a ressurreição. Desse modo, as pessoas que ouviram apenas alguns fragmentos do ensino de Paulo em Atenas ficaram com a impressão de que ele estava falando de dois novos deuses, Jesus e Atanases, isso é, a ressurreição. Isso a gente vê em Atos 17, 18. A ressurreição é o tema central de todo o sermão cristão relatado em Atos. A ressurreição e suas consequências eram o Evangelho, ou as boas novas que os cristãos transmitiam. O que chamamos evangelhos, as narrativas da vida e morte de Nosso Senhor, foram compostos mais tarde, para benefício daqueles que já haviam aceitado o Evangelho. De modo algum, essas narrativas formam a base do cristianismo. Foram escritas para os que já estavam convertidos. O milagre da ressurreição e sua teologia chegam em primeiro lugar. Já a biografia vem mais tarde, como nota explicativa sobre o assunto. Nada poderia ser menos histórico que escolher declarações selecionadas de Cristo e construir sobre elas o restante do Novo Testamento. O primeiro fato na história da cristandade é um grupo de pessoas que afirmam ter presenciado a ressurreição. Se tivesse morrido sem conseguir que alguém mais acreditasse nesse evangelho, então o evangelho algum jamais teria sido escrito. É imprescindível esclarecer o que essas pessoas quiseram transmitir. Quando autores modernos falam da ressurreição, geralmente se referem a um momento em particular, a descoberta da tumba vazia e a aparição de Jesus a poucos metros dali. A história desse momento é o que os apologistas cristãos tentam na atualidade defender e os céticos contestar. No entanto, essa concentração quase exclusiva nos primeiros 5 minutos ou mais da ressurreição teria surpreendido os primeiros mestres cristãos. Ao alegar terem presenciado a ressurreição, não estavam necessariamente afirmando tê-la de fato visto. Alguns viram e outros não, a qual não tinha mais importância que qualquer outra das aparições de Jesus ressurreto. Além da importância poética e dramática que o princípio das coisas sempre deve ter. O que afirmavam é que todos haviam, em um momento ou em outro, se encontrado com Jesus durante os 6 ou 7 semanas que se seguiram à sua morte. Algumas vezes pareciam estar sozinhos quando isso aconteceu, mas numa dessas ocasiões 12 deles o viram ao mesmo tempo, e em outra cerca de 500 deles. Paulo diz que a maioria desses 500 ainda estava viva quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, isto é, por volta do ano 55 d.C. A ressurreição de que foram testemunhas não foi realmente o ato de ressurgir dentre os mortos, mas a condição de tê-lo feito por meio do próprio poder, condição, como defendiam, comprovada pelos encontros irregulares durante um período limitado, exceto pelo encontro especial e de alguma forma diferente concedido ao apóstolo Paulo. Essa parte final do período é importante, porque, como veremos, não há possibilidade de separar a doutrina da ressurreição da doutrina da ascensão. Os autores do Novo Testamento expressam-se como se o feito de Cristo ressurgir dentre os mortos fosse o primeiro acontecimento desse tipo em toda a história do universo. Ele é considerado as primícias, o precursor da vida. Ele pôs abaixo a porta que estava fechada desde a morte do primeiro homem. Ele enfrentou o rei da morte, lutou com ele e o venceu. E agora tudo é diferente, porque ele fez isso. Esse é o início da nova criação. Um novo capítulo abriu-se na história cósmica. Existem, eu reconheço, determinados aspectos que tornam o Cristo ressurreto semelhante a um fantasma da tradição popular, pois à semelhança do fantasma, ele aparece e desaparece. Portas trancadas não lhe constituem obstáculos, mas o próprio Cristo afirma com veemência ser material,
A gente vê isso em Lucas 24, 39 e 40. E come peixe cozido. Esperamos que nos falem de uma vida ressurreta, puramente espiritual, no sentido negativo da palavra. Isto é, empregamos o termo espiritual para significar não o que é, mas o que não é. Significa, assim, uma vida sem espaço, sem história, sem ambiente, sem elementos sensoriais próprios a ela. Tendemos também, lá no íntimo, a desprezar a humanidade de Jesus e concebê-lo após a morte, como simplesmente um retorno à divindade, como se a ressurreição não passasse do avesso ou da anulação da encarnação. Se assim for, então todas as referências ao corpo ressurreto nos deixam apreensivos, dando origem a perguntas embaraçosas. Enquanto mantivermos negativamente a visão espiritual, não vamos realmente acreditar de modo algum nesse corpo. Pensamos, quer reconheçamos, quer não, que o corpo não era material, mas que se tratava de uma aparição enviada por Deus para assegurar aos discípulos as verdades que não podiam ser comunicadas de outra forma. Mas que verdades? Os relatos descrevem Cristo como alguém que atravessou a morte, algo que o homem algum fez, não simplesmente, ou seja, desfavoravelmente, para um tipo de existência espiritual, nem para uma vida natural como a conhecemos, mas uma vida que tem uma natureza própria e nova. Os mesmos relatos mostram-no retirando-se 6 semanas depois para assumir outro tipo de existência. Os relatos dizem, ele diz, que vai preparar-nos lugar. Isso significa provavelmente que ele está prestes a criar aquela natureza inteiramente nova que irá proporcionar o ambiente ou as condições para a sua humanidade glorificada e nele para nós. C.S. Lewis, em seu livro Milagres, da editora Vida.